a palavra ao nosso professor. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e eterno Pai, queremos louvar, bendizer e exaltar o teu nome nessa manhã, agradecendo ao Senhor por essa rica oportunidade. E agora, Deus, iremos aprender a tua palavra aqui, transmitida pelo teu filho, teu servo, o teu vaso, papai, nessa manhã. Usa ele, Senhor, conforme a tua vontade, o teu querer, e que os nossos corações possam não somente abrir, mas também guardar esta palavra que nos será transmitida, e guardando ela, Pai, nós vamos fazer uso, porque a tua palavra diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho, e também transmitir essa palavra de ânimo, de encorajamento a toda a tua igreja na face da terra. Fica conosco e abençoe o teu povo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus amados, que Deus, na sua graça e misericórdia, possa nos dar o entendimento e abençoar o nosso estudo nessa manhã. Nosso professor que estava escalado para ministrar a aula hoje, ele teve alguns problemas pessoais, mas nós estamos aqui para servir e contribuir com o reino. Amém? Irmãos, o título da nossa lição é A Construção do Templo Enfrentou Oposição. O tópico base da nossa revista, Princípios Divinos em Tempos de Crise. Os irmãos estão me ouvindo? Aí atrás, está ouvindo bem? Se vocês quiserem chegar para frente. Bom, a gente precisa entender, e essa lição ela vem trazer alguns exemplos para a nossa vida, de que a dificuldade por si só, ela vai ocorrer, mas que as coisas grandiosas podem ser feitas em tempos de dificuldades. E arrisco a dizer que coisas grandiosas, na sua maioria, são feitas nos tempos de dificuldades. Poucas foram as obras grandiosas realizadas sem dificuldade. Porque a dificuldade, ela exerce uma força sobre nós, que é, ou você se entrega e desmorona, ou você levanta a cabeça, reage, se apoia naquilo que pode te ajudar e vai realizar a obra. Quem é aquele que pode nos ajudar? É Deus. Por isso, quando nós vamos ler Princípios Divinos em Tempos de Crise, é o comentarista sendo usado por Deus para nos dizer assim, é no momento da crise que os seus princípios serão testados. E neste momento, você vai precisar utilizar a sua fé, a sua confiança em Deus, para que isso se torne uma vitória. Quando eu leio e entendo, todos aqui, imagino que conhecem, a história da reconstrução. Os babilônicos levaram cativo Judá, Israel e depois Judá. Os dois reinos, que era o reino hebreu, que foi unificado por Davi. Após o reinado de Salomão, os seus filhos, houve uma divisão. Mas a Babilônia levou cativo o povo. E a gente vai entender a história de uma forma bem resumida, que quando aquele povo foi levado cativo, era um costume da Babilônia, e isso se passou aos Medo-Persas, e à Pérsia em específico, que a terra fosse despojada para evitar. Certa vez a gente falou aqui nós falamos sobre a identidade cristã. E a identidade cristã é aquilo que mais valioso nós temos. É como se fosse o nosso CPF no céu. Porque essa identidade nos diz quem somos,
De onde viemos e para onde vamos? Vamos colocar na ordem cronológica. De onde viemos, o que somos e para onde vamos. Porque a nossa identidade espiritual nos faz dizer assim: eu sou crente, eu sou filho de fulano, este aqui é o meu lugar, esta é a minha terra, eu não vou desistir daquilo que é meu. Isso está alicerçado na nossa identidade. Os babilônicos, os medo-persas e, nesse caso, os persas, eles tinham a seguinte questão: eles queriam o reino, expandir o império, não apenas para dizer nós temos um império, mas para receber tributos. E uma vez que eles tinham dificuldades e enfrentavam dificuldades em uma região, eles quebravam a identidade dessa região. E assim eles fizeram: pegaram os judeus que estavam em Judá, levaram para a Babilônia, que depois veio a se tornar uma parte para a Babilônia, uma parte para Susana, a Pérsia. Pegaram samaritanos e levaram para Judá, que era o reino do sul. Quando, nos decorrer dos quase 180, ou pouco mais de 180 anos do cativeiro, na elucidação do cativeiro, né, Ciro é confrontado com a palavra de Isaías de 200 anos antes. Ciro emite um decreto para que se levantem ofertas, para que o povo não impeça a peregrinação de um povo que ia passar pelas terras deles, porque o povo, imagine, meus irmãos, uma cidade do tamanho de Goiânia, um pouco maior, 2 Goiânias. A região metropolitana de Goiânia tem entre 3 milhões e 800 de habitantes. Nós estamos falando aqui de quase 6 milhões de habitantes, homens, mulheres, crianças. Imagina naquela época vilas em que esse povo passava, porque eles saíram em uma tribo marchando de volta para casa. Eles seriam perseguidos, eles seriam mortos, as mulheres seriam roubadas, escravizadas, sequestradas. Mas Ciro emite um decreto dizendo para não só pôr a mão naquele povo, para dar salvo-conduto, mas também para os ajudar, dando ofertas em animais, e complementa, levantando oferta do tesouro do rei, ou seja, da fazenda do rei, dos cofres do rei. O povo volta. Imagina a cabeça dos anciãos se lembrando que tudo aquilo havia acontecido por conta do pecado da idolatria. Então o povo volta, mas muitos estão acostumados a viver sobre a escravidão, outros ainda desacostumados a viver na adoração plena e real. Nem todos vieram. É como se nós disséssemos, essa introdução para a gente entender é o seguinte: é como se nós disséssemos que uma vez que a pessoa vive tanto tempo naquele lugar, por mais que ele por mais que ele seja escravo, é natural que o ser humano se adapte. Inclusive, existem alguns filmes que nós temos que tomar muito cuidado na modernidade, inclusive alguns na Netflix e outros por aí, que fala sobre a síndrome de Estocolmo. Essa síndrome nada mais é do que uma condição psicológica que é abatida na cabeça do ser humano, onde o refém, a presa, acaba gostando do agressor. Bom, quando a gente vai olhar esse texto, o que isso vem dizer para a gente? É o povo que tinha se acostumado. Imagina, irmãos, 70 anos no cativeiro. Nós não sabemos quanto tempo demorou a peregrinação ou quanto tempo se levou para que o concreto fosse cumprido. Nós podemos estar falando aí de 90, 100, 120 anos. Uma geração inteira que aprendeu a viver sob os costumes da Pérsia e da Babilônia. Uma geração inteira que se acostumou a viver no meio do mundo pagão. Então eles voltam para casa agora assim: você não é escravo, mas você é servo. Os irmãos entendem a diferença? Eles deixaram de ser escravos
Porque a condição do decreto os colocou em condição de quase igualdade. Eles passaram a ser livres desde que pagassem tributos. Vocês podem voltar para a sua terra, edificar a sua cidade, mas vocês vão pagar tributo ao reino persa, Medo-Persa. Bom, é natural que nós consigamos compreender, aliás, é natural e nós precisamos compreender que, de certa forma, foi natural para boa parte daquelas pessoas estarem acostumadas a viver na escravidão. Estarem acomodadas e não quererem reconstruir ou se esforçar para construir o templo, fortalecer a cidade. Muitos talvez estivessem pensando em restabelecer a sua própria família, a sua casa. O que a gente vai ler nessa lição, estou fechando a introdução, é para a gente entender o seguinte: não importa se é na dificuldade, não importam as adversidades, nós não podemos nos acostumar e acomodar com o que o mundo nos oferece. Não podemos nos acostumar nem nos acomodar com o que o mundo nos oferece. Irmão, às vezes no dia de hoje a gente vem, no Brasil pelo menos, nós sabemos que houve um novo levante na China para a destruição de igrejas evangélicas. Na Índia, na África, de uma forma geral, esses grupos que têm se levantado, né, os rebeldes que têm dado golpes de Estado, eles têm entrado em vilas, têm feito massacre. Mas no Brasil, nós somos cristãos acostumados. Sabe por quê? Pelo seguinte, meus irmãos, a gente vive num país onde se tornou relativo ou bonito ser crente. Entendeu? Os irmãos de antigamente, eu não sou tão velho, mas tive o prazer de conviver com uma igreja que ela estava nessa transição, então eu vivi isso. Antigamente a gente falava na escola, eu sou crente. Não, Beatriz, você não tem ideia. Era a crentinha das pernas quentes, o crentinho safado, era aquilo outro. Era tanto adjetivo pejorativo. Os jovens se afastavam. Hoje não, você é crente. O mundo, pelo menos na nossa sociedade, já percebeu que o que o mundo oferece, ele não é tão bom. E perceberam, viu? Aumentando um pouco a nossa introdução, eles perceberam, entenderam e sabem que o mundo não é bom. A questão é que eles vão mentindo. É igual relacionamento com a criança. Vai testando limites até onde eu consigo ir. E assim as pessoas vão no mundo. Mas é um exemplo claro na minha análise que eles sabem que isso não é bom, porque quando tem dificuldade, pastor, ora por mim, ele vai no padre, ele vai no pastor, ele pede oração. Não é assim? Para nós hoje, sermos crentes no Brasil não é combate. Isso está relativo. É combate para quem? Quando nós enfrentamos forças do mal. Vou dar um exemplo para vocês. Qual autoridade brasileira, nos últimos 10 anos, tem sido achincalhado, combatido, agredido por ser crente? Nós temos poucos exemplos. Em 2012, pastor Marco Feliciani não é... Eu gosto das pregações dele, não concordo que ele tenha... eu acho que ele não deveria ser político. Eu entendo que a igreja precisa de representantes na política, na escola, em vários lugares. Mas acho que para ele, para o ministério dele, isso não foi bom. Mas se vocês se lembram, quando o pastor Marco Feliciani se levantou, ou tentou ser o que eles dizem, né, o presidente da Comissão de Minorias e Direitos Humanos, toda uma ordem se levantou contra ele. Beijaço, toda uma ordem de pessoas com a opção sexual contrária àquilo que a Bíblia diz, se levantaram e começaram a agredir para a frente das igrejas. Ali eu vi que nós precisávamos de uma renovação.
E entendam, meus irmãos, que muitos ministérios foram encerrados. Muitos ministérios foram encerrados prematuramente, porque nós tivemos a maioria dos nossos líderes se acovardando. Foi preciso vir um homem que não é crente, depois dele, que hoje é o nosso presidente, para dizer, não, está errado isso, não tem que ter kit gay. 2012. Esse embate ideológico entre aquilo que nós acreditamos e aquilo que está na Bíblia, versus aquilo que este grupo quer fazer. Irmãos, nós temos duas condições. Se me perguntar, a minha Bíblia diz que isso é pecado e que isso é condenável. Se a pessoa não quer viver em Cristo, se a pessoa quer viver uma vida sabendo que ela tem um alto risco de ir para o inferno, eu não posso interferir na vida dela. E vou respeitar a escolha dela lá. Agora, é preciso que respeitem as nossas escolhas aqui. Não é impor a vontade deles aqui. Assim como nós não temos o direito de ir na casa deles, de ir no seu lugar de reunião social, seja uma boate, seja um, sei lá, eu não sei o ambiente. Nós não temos o direito de ir lá e ficar apontando o dedo para eles dizendo, não faz isso, aquilo. Porque o evangelismo, meus irmãos, assim como o exemplo de Cristo, ele é caridoso, ele é amoroso. Se você chega e fala para a pessoa, você vai para o inferno, você não está evangelizando, você está ameaçando. O ponto central aqui é que esta pessoa foi praticamente linchada. Um grupo de aproximadamente, segundo as estatísticas aí, de 1 a 2, 3, vamos pôr aí no pior, no maior dos superlativos, 5 milhões de pessoas. 5 milhões de brasileiros colocou uma parede na nossa condição. E a maioria dos líderes religiosos recuaram. Era um momento para mostrarmos a força e dizer, aqui nós temos um povo que é crente, cristão, e não recuamos diante daquilo que é a palavra. Dezenas de pessoas cancelavam congressos, festas, enfim. Foi preciso vir um homem. E aí eu mostro para os irmãos, estou complementando um pouco dessa introdução para os irmãos entenderem. O nosso presidente hoje, naquela época, ele era pouco conhecido. Ele era mais conhecido pela área militar, né, por aqueles que eram policiais e tudo, mas principalmente no Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele era um deputado federal do Rio de Janeiro, de longa data, já tinha um grande período como deputado, mas eles na política eram o que eles chamam de baixo clero, ou seja, um deputado que nunca tinha assumido a presidência de uma comissão, que nunca tinha sido assumido a presidência de um partido, não tinha sido governador ou prefeito de uma grande cidade. Então ele tinha essa condição. Naquele momento, ele se levantou e disse, não concordo. Não concordo, está errado. Ele não foi contra o gay, foi contra o kit gay. Falando bem claro, meus irmãos. E eu sou contra também. Eu não aceito que uma ideologia seja propagada a crianças. Não só a do kit, como também eu acho que a cultura religiosa nas escolas, ela precisa ser colocada em uma condição depois da juventude. Nós, o pai e a mãe, é que devemos formar os nossos filhos dentro de casa. Depois que a criança passou a primeira e a segunda, a primeira infância e a metade da segunda infância, aí sim, ela vai ter condições já alicerçadas com a cultura e o entendimento da sua família. Sabe o que é o ponto principal? Poderíamos ter levantado presidentes de convenção. Poderiam ter se levantado grandes homens da Bíblia, do nosso tempo. E combatido e levantado e buscado o povo. Vamos orar, vamos fazer jejum, vamos fazer uma campanha nacional para quebrar isso. E Deus teria vencido por nós. Ao invés disso, veio um homem cristão, mas não era crente, nenhuma das nossas religiões. Ele se levantou, ganhou notoriedade.
Com isso, conquistou o amparo do povo religioso, do povo crente, do cristão, e hoje é presidente da nação. Isso é um exemplo, meus irmãos, que as dificuldades, talvez os mais jovens não se lembrem de como foram aqueles dias de combate, de gente na porta das igrejas, entrando, beijando, fazendo promiscuidade. Irmão, a intimidade de um casal, mesmo que ele não seja um casal hétero, isso é coisa que acontece em casa ou dentro do seu quarto. Eu sempre fui contra, não só por ser homoafetivo, mas principalmente porque você não tem que estar beijando, agarrando a sua esposa, seu esposo, namorado, namorada, na rua, no bar. Não estou falando de você pegar na mão, dar um beijo no rosto, vocês estão lá num jantar, não. Estou falando de ficar de agarramento, de coisa imprópria. Esse limite tem que existir. E nós temos que dizer não. Isso não está certo. Não está certo passar esse conteúdo na televisão, no canal aberto, não. Se é escolha, a pessoa que faça a sua escolha. Agora não que se ofereça. Se não está certo mostrar. Essa introdução, trazendo isso para os dias de hoje, é dizer para os irmãos que, como eu comentei há pouco, poucos foram os líderes. Eu me lembro do Marcos Feliciano, me lembro do Silas Malafaia, até que começaram a persegui-lo, inclusive colocaram o nome dele na Lava Jato e depois não conseguiram provar, mas a imagem dele foi destruída, porque era o pastor que era um dos pastores com o maior tempo de televisão, fora o R.S. Soares e a Record. Nós tínhamos programas de pregação nos sábados e no domingo, das 11 ao meio-dia, da meio-dia a 1. Foi interrompido. Muitos ministérios foram interrompidos por quê? Porque muitos líderes de ministérios e de convenções ficaram com medo, enquanto deveriam ter levantado o estandarte, a bandeira de Cristo e dizer, isso aqui, a posição que ele está assumindo, não é dele, mas é nossa. Porque eu compreendo que, assim como o presidente da República, não é porque é o Bolsonaro, não tem um amor por ele, mas é o que ele fala. Ele faz um monte de coisa errada, muitas eu não concordo, mas ele levanta a bandeira da religião, da moralidade, combate à criminalidade. Não é isso que os princípios da nossa Bíblia falam? Irmãos, eu vou começar a fazer a leitura e os irmãos vão entenderem que, assim como no contexto, desde do envio do povo de Judá para o cativeiro, Israel tinha sido feito cativo. Judá estava ainda preservado. Quando Judá é levado cativo, de novo, os samaritanos são enviados para ocupar a terra, quebrando a identidade. Por quê? Porque quando o judeu voltou para Judá, quando o povo voltou para Judá, agora eles não tinham mais propriedade da terra exclusiva. Não eram fazendeiros exclusivos. A cidade não era só deles. Agora eles tinham que conviver. Primeiro ponto. A identidade, a dificuldade, até mesmo nos relacionamentos. Jovens e moças, homens e moças, rapazes e moças, se casando com samaritanos. Tinha outra cultura religiosa. Os samaritanos, o texto aqui, nós vamos ler daqui a pouco, o comentarista menciona que eles tinham temor ao povo, ao Deus de Israel. Mas eles não o amavam. A construção enfrentou oposição é dizer assim, tem tido oposição na sua vida hoje? Tem tido? Irmão, se nós como crentes não estivermos enfrentando oposição, está errado. Ministérios, pessoas que se levantam e propõem a mão. Eu vou dar um alerta aos irmãos. Irmão, eu estou feliz com Jesus e a partir de agora eu quero ser obreiro. Então você tem que estar muito alicerçado, porque o mundo, o inimigo, vai te combater para que você não exerça o ministério que você propôs no seu coração a exercer.
E aí vem a dificuldade, e a pessoa diz, o inimigo está furioso, eu estou ferido, e para no meio do caminho. Nós devemos entender que a fúria do inimigo não é contra nós, mas contra o ministério que exerceremos em nome de Cristo para o reino do Senhor. Se esse ministério não é meu, é de Cristo, é um ministério que não pode falhar, porque Cristo não falha. Então apenas devemos ter a confiança e a resiliência, a persistência em levar o pé um dia após o outro, insistir no ministério, porque o inimigo será vencido. É assim que precisamos vencer. Fechando todo esse contexto da introdução. Crente que não é combatido está morto. Nós bem sabemos o que Cristo disse através do livro de Apocalipse a algumas igrejas. Pensei que és morna. Melhor seria para ti que fosse fria ou quente. Porque se fosse fria espiritualmente, significaria que você estava aproveitando sobre a terra os prazeres. Se fosse quente, significaria que você estaria vivificado em mim, e no dia que eu voltar para buscar a minha igreja, você seria levada. Mas como é morna, nem lá e nem cá, e eu te vomitarei. Não pode brincar de ser crente. Não dá. Quem brinca de ser crente está condenando a alma. Porque começa a adquirir, a participar de cultos, começa a adquirir conhecimento, começa a ser alertado pelo Espírito Santo sobre aquilo que é certo e que é errado, e mesmo assim se mantém numa posição de escolher o errado. Crente que tem vida boa, eu não estou falando de prosperidade fundamentada. A prosperidade fundamentada é aquela que são os bens constituídos com esforço e persistência. Foi difícil, mas eu trabalhei, eu me esforcei e eu conquistei. É uma prosperidade abençoada por Deus. Quando nós olhamos no sentido do crente, que vive uma prosperidade rápida, não estruturada, que ele não enfrenta embates, que ele não enfrenta perseguições, não, é morno. E maior como eu faço, assim como o Senhor Jesus providenciou para nós no rito da ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo, julgue você mesmo, porque se você for julgado, quando você se julga, você se corrige e você avança. Mas se você for julgado pelo outro, você vai receber um castigo, uma sentença, que talvez possa ser tão pesada que você decida não cumprir. E aí você é condenado ao mundo para sempre. E com isso ao inferno. Bem, os irmãos entenderam a introdução? Os irmãos têm alguma dúvida sobre a introdução? Vamos fazer a leitura? O altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia, conforme o rito. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Aqui eu faço mais um parêntese, que é para a gente entender o quanto a graça é importante nas nossas vidas. Se vocês compreenderem o que está escrito aqui, está dizendo assim, olha, eles estavam seguindo a lei. Apesar da distância não ser longa, como antes era, porque o reino era maior, e o reino sendo maior, eles podiam cantar mais salmos de peregrinação. Não sei se os irmãos compreendem que quando o judeu ele saía da sua casa para ofertar ou para sacrificar em Jerusalém, e antes de Jerusalém, em Siló, na verdade eles iam se limpando, eles iam se aproximando de Deus. Porque no caminho,
Eles deixavam, primeira coisa, vamos lá, eles deixavam o propósito de estar e perdurar na sua casa. Eles deixavam as suas plantações, os seus animais, os seus rebanhos, eles deixavam o seu lar, deixavam as suas posses para trás e diziam: estamos indo até Deus para louvá-lo. Segundo, isso mostra o quê? Propósito, boa intenção. Segundo, eles iam pelo caminho cantando salmos de peregrinação. Palavras falando a respeito. O que é isso? É Deus no centro da caminhada. Quando eles chegavam para oferecer o holocausto, eles já estavam ou deveriam estar no espírito de adoração. Mas olha só, nesse texto de introdução, o comentarista diz assim: a festa dos tabernáculos já estava sendo feita. O holocausto estava sendo feito. Eles estavam na condição que era orientada, sugerida na lei de Moisés. Isso serve para nós entendermos que ser obediente por si só não leva ao céu. Mesmo estando obedientes na condição mínima que a palavra dizia, eles ainda estavam mornos, relutantes, ou esperando alguém levantar a mão para construir o templo. Percebem? Com a graça não. A graça, Deus inspira o seu amor em nós nos alegramos, adoramos, recebemos mais intimidade e avançamos em Cristo. A gente não precisaria construir o templo por si só. Mas é um exemplo para dizer aos irmãos que eles estavam cumprindo o rito e mesmo assim não estavam adequados. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Os alicerces do templo são lançados depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel, e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Esdras 3:8. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, o que é isso? Vestidos, preparados adequadamente, passado pelo período de purificação, vestindo as estolas sacerdotais. E os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Todos os que assistiram ao lançamento dos alicerces expressavam seus sentimentos com tão grande júbilo, que as suas vozes se ouviam muito longe. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro. Olha outra coisa aqui, outro exemplo. Um rei pagão tendo despertamento para com as coisas de Deus. Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911, com o Narvin e Daniel Berg, trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. A Igreja de Deus é um mistério que não pode ser compreendido pelo homem natural. Olha os 3 tópicos. O Espírito Santo quer salientar que Jesus, em pessoa, quer edificar a sua igreja. Se passagem de Mateus 16:18, a gente vai ver Jesus confrontando Simão Bar-Jonas, dizendo quem ele era. Esse parêntese aqui serve para nós. João Paulo, quem é Jesus? Quando seus colegas, não precisam me responder, mas pensemos nisso. Uma Beatriz, uma Gabriel, todos nós. Colega na escola, na faculdade, no trabalho. Você me conhece? Quem é Jesus?
Pedro, inspirado pelo Espírito, disse: você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Imagina Jesus dizer assim: confirmo o que você está dizendo, e ainda mais, sobre esta palavra de que eu sou o Cristo, ou seja, de que Jesus era o Cristo. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Quem é a igreja de Jesus? É o templo? São essas paredes? Essas paredes, meus irmãos, pertencem ao ministério de Vila Nova. A igreja de Jesus somos nós. É você. Você sou eu. Nós somos essa igreja que Cristo veio edificar. O Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. Veja também Êxodo 3 e Salmos e Eclesiastes. Olha só, o Espírito Santo quer gerar sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. As nossas vidas precisam ser tratadas de forma uniforme, respeitosa, com temor e amor em Cristo. Porque quando você olha para o irmão que está passando dificuldade, você não pode falar assim: eu já sabia que não ia dar certo, sabia. Tem uns que ainda falam bem feio. Na verdade, nós devemos olhar para esse irmão e dizer assim: misericórdia. Precisamos orar pelo irmão para que ele se restabeleça, porque ele é parte da igreja de Deus. As obras e as manifestações de Deus nesta terra acontecem através da minha, da sua, da nossa e da vida dele. Louvado seja Deus. Percebem? O Espírito Santo quer adestrar a igreja porque ela é um instrumento da ação de Deus aqui na terra. Deus tem um trabalho para cada servo na sua grande obra. Na sua grande obra de evangelização pelo mundo. Meus irmãos, quando a gente compara, como eu fiz na introdução, as dificuldades que o povo teve para reconstruir o templo, com as dificuldades que nós que somos cristãos enfrentamos para estruturar a nossa vida, uma coisa salta aos olhos. Uma coisa nos mostra o que é importante. O que é importante para que a gente consiga intimidade com Deus. Se você tiver intimidade com o seu Deus, você vai vencer as barreiras. Quinta-noite agora, quinta ou quarta-feira, minha filha me chama mais velha e fala: pai, ora comigo, porque eu estou vendo uns trem, eu estou tendo medo para dormir. E eu fui fazer uma orientação com ela. E a caçulinha Ana Luísa, 4 anos, chega em mim. E pai, mas e aquilo? Eu falei: filha, olha só, isso é para as nossas vidas. Eu falei: olha, todas as vezes que nós tropeçamos, que nós vacilamos os nossos pés, que a gente peca. A gente precisa ter a capacidade de seguir em frente. Perfeito, nós pecamos, mas ainda assim vamos seguir em frente. Glória a Deus. Mas o que eu expliquei para eles é que quando você passa pelo pecado, ele vai deixar uma ferida, uma sujeira em você, uma mancha. E quanto mais pecado durante o dia, ou até que você consiga se aproximar de Cristo, você vai ficando todo cheio de sujeira. E eu disse para ela: olha, o mal, o inimigo das nossas almas, ele é atraído pela sujeira. Quanto mais ferido, quanto mais sujo, quanto mais contaminado pelo pecado, mais é atrativo para ele. E ela fazia assim, sabe? Tentando limpar. Eu disse: mas tem uma coisa. Quando a gente se volta para Jesus, a gente tem um sabão. Ela disse: qual é o sabão? Onde está? Eu falei: o sabão é Jesus. Como assim? Quando você se volta para Jesus, a minha Bíblia diz que Jesus não se contamina, mas antes ele purifica. Glória a Deus.
Então, quando você se volta para Jesus, que você abraça Jesus de novo e diz: eu errei, me perdoa, me ajuda a prosseguir, Ele te limpa. E você sai daquela situação limpo, auto-purificado. Colocando isso no combate para a construção do templo ou para vencer a dificuldade da nossa vida, não podemos parar. Às vezes, principalmente quando somos nós convertidos, o inimigo vem atacar e dizer assim: você pecou. Você vai falar? Você vai dar testemunho? Você vai para a igreja para quê? Você pecou. É assim que o inimigo faz. Ele faz o quê? Ele vai tocar na ferida que o pecado vai deixar, as chagas que o pecado deixa no nosso corpo, na nossa alma, e nos lembrar que somos falhos. E aí tem crente que se encolhe, esmurece e cai. Porque o crente que não está perto de Cristo, automaticamente ele está se aproximando do mundo. Irmãos, existem duas condições perpétuas neste mundo, ambas criadas por Deus. Uma é a condição espiritual celestial, o céu, a presença de Deus. A outra é o lago de tormento, o inferno, Hades, preparado para aqueles que pecaram. Se nós tivéssemos um quadro, eu faria duas grandes bolas, dois grandes círculos nesse quadro. E aí você é atraído. Para quem faz faculdade, é como se fosse a atração magnética ou gravitacional que o Sol exerce, que a Terra exerce. Se você está pecando, qual imã você está alimentando? Você está energizando o imã que vai te puxar para o céu ou o imã que vai te puxar para o inferno? As chagas que o pecado deixa te levam, te atraem, fazem com que você seja atraído ao inferno. Mas o abraço que você dá em Cristo te fortalece para que você seja levado ao céu. Aleluia. Irmão, se o seu ministério está começando, não deixe desfalecer por conta dos combates. Zorobabel, ele se entristeceu porque ele veio do cativeiro com um selo, com um anel dizendo: este representa o reino aonde estiver. E ele está indo com um decreto, com a carta do rei. Então ele chegou com a autoridade política, exercendo a autoridade na terra, abençoada por Deus. Autoridade de governadores, presidentes e muitos outros são abençoadas por Deus. A Bíblia diz que a autoridade é permitida na concessão de Deus. Não é isso? Mas quando ele tenta pelas forças próprias, os samaritanos e outros que foram levados para Judá e agora participavam da propriedade de Judá. Lembra da identidade? Os samaritanos agora aquela terra era deles. Como assim esse povo vem aqui agora e vai dizer que aqui é dele? Que essa fazenda é dele? Não, agora é meu, o rei me deu. Não é assim? E aí esse contexto é dizer assim: Zorobabel fraquejou porque confiou em si. Mas o crente que tem intimidade com Deus, ou que busca intimidade com Deus, ele é fortalecido para vencer. Princípios divinos em tempos de crise é dizer para nós assim: olha, está na dificuldade? Lembre-se da sua aliança. Para os jovens de hoje, existem alianças governamentais, bilaterais, conjuntas. A aliança, vou dizer uma aliança política que existiu, a União Soviética, a Europa, através de uma única moeda, no euro, OTAN e tantas outras coisas da modernidade. Mas sabe uma aliança que nunca falha? A aliança do homem com Deus. O homem pode até falhar do seu lado, mas Deus não falha do dele, porque ele não é homem para mentir ou se esquecer. Irmãos, a gente precisa estar cada dia mais próximos de Cristo. Vamos seguir a leitura? Eu vou fazer mais alguns comentários. Segurando aqui, porque o vento está...
Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Assíria tinha deslocado para as cidades de Samaria. Depois de ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria. Eram pagãos que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel. Assim, os samaritanos continuavam servindo seus deuses, mas também temiam ao Senhor, ou o Senhor aqui. Os samaritanos tentaram frustrar a construção do templo. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar a carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Na verdade, foi o chanceler, mas que estava embutido a autoridade de Artaxerxes. Esse rei Artaxerxes, meus irmãos, foi o mesmo rei que se casou com Esther. Foi o mesmo rei que permitiu no começo, por falta de conhecimento, a perseguição contra Mardoqueu, contra o povo. Um outro parênteses que a gente pode fazer, e devemos fazer, é a respeito da importância da influência da igreja. A Bíblia diz que nós devemos ser o sal e a luz. Nós devemos iluminar este mundo com a graça de Cristo e temperar as ações deste mundo com o Evangelho da paz. Bom, como nós vamos fazer isso sem ter lideranças? Como nós vamos liderar? Como nós vamos influenciar a nação? Se tivermos líderes como aqueles que nós tivemos em 2012, que se calam diante da afronta, não seremos liderados ou influenciados ou influenciadores, mas sim seremos influenciados. As nossas ações serão influenciadas pelo mundo. Por isso eu sempre digo, na minha análise, é importante que a igreja tenha representantes no mundo político, pessoas dignas. Escolhamos pessoas dignas para representar os nossos desejos, as nossas necessidades como crente. Porque como cidadão comum, nós já temos um monte. Temos representantes da polícia, da área militar, o representante da área da saúde, o representante da área agrícola e tantos outros. E o representante daqueles que vão colocar os limites e as condições da nossa religião. Faculdades. O inimigo venceu boa parte da geração de 90, 2000 e 2010. De 90 até 2010, 20 anos. Toda uma geração, um conjunto de jovens, melhor dizendo, que entrariam na faculdade ou que estariam em época de estudo universitário, que fizeram ou que completaram entre 18 e 35 anos, nessa época, perderam. Como assim, irmão? Perderam, sabe por quê? Porque os nossos líderes, lá atrás, tinham muito poder de Deus, muita experiência com Deus, mas não conheciam a palavra. Eram pessoas simples, porque a estrutura da igreja evangélica no Brasil, levantada ou prosperada, né, diferente das primeiras igrejas, ou da batista tradicional e da presbiteriana tradicional, a igreja pentecostal ela era um povo simples. Nós assembleamos sempre fomos de origem simples. E esses obreiros, eles endemoniavam a televisão, o computador, a internet, o estudo. Vai estudar teologia, vai ficar desviado. Enquanto nós deveríamos ter pessoas estudando para estar na frente de universidades, para estar na frente de canais de televisão, para estar na frente de mecanismos e áreas de cultura. Nós precisávamos ter milhares de escritores para termos uma pulverização de opções de literatura para o seu filho ler.
escritor pedagógico, o princípio cristão. Programas infantis, para que na televisão dos anos 90, no domingo, se a criança tinha na sala o programa do Gugu, do Faustão, que ela tivesse do lado um programa o dia inteiro dizendo as coisas de Deus, gincanas de Deus, coisas de Deus. Dizer para os irmãos que o tempo de crise não pode servir de desculpa para nós a gente dizer, mas estava difícil. Estou no meio da pandemia, não posso. Não posso ir para a igreja. Não posso ir para a escola. Escola dominical, você está doido, irmão Evo? O senhor quer que eu vou para a escola dominical? O senhor está vendo que está morrendo gente? Nós estamos aqui com quase 5 meses de estágio avançado da pandemia, porque ela já existia. Aliás, a doença existia desde dezembro, ou de outros anos, mas essa construção, essa caracterização dela de dezembro para cá, em março, acabou até o carnaval, tá tudo certo, não pega aqui não. Né? Esses governadores aí, prefeitos, que não temem a Deus, está vendo a importância de ter líder que teme a Deus? Em Goiânia, por exemplo. Carnaval está liberado. Passou o carnaval, uma semana depois é a crise. A crise vai acontecer. E engraçado que tinha crente que na época do carnaval nós fomos. Eu estive com os jovens lá no Madeira. Madeira é forte, sabe o tema? Jovens fortes, 25 mil jovens lá. Uns 23 mil lá dentro e mais não sei quantos mil lá fora. Firmes, louvando a Deus. Pode ter tido um princípio de contágio lá? Pode. Uma semana depois, fecha as igrejas, fecha os comércios. Tudo uma condição que a gente sabe aí, não precisa falar dessa conjuntura de poder e política. Irmão, inclusive é contra, né? Tem uma cláusula lá que não pode fechar os templos, né? Mas mesmo assim, a nossa opção religiosa, né? O lugar do culto é protegido por lei. Mas fechou para cooperar. Acontece, pastor. E aqui, irmãos, isso aqui é para nós entendermos que as nossas atitudes no tempo da bonança vão respaldar como nós vamos nos comportar no tempo da crise. Porque se no momento, nos anos que se passaram, nós tivéssemos fortalecido lideranças da igreja para estar à frente na política, para influenciar um congresso, se nós tivéssemos hoje, meus irmãos, 100 deputados evangélicos, 100. Não é que está falando de 100 deputados evangélicos, é 1/5 do Congresso, na Câmara dos Deputados. Se nós tivéssemos 100 deputados evangélicos, não tinha governador, não tinha ministro de Justiça esculhachando a igreja. Não tinha. Sabe por quê? Porque nós teríamos representatividade. Nós somos quase 40, ou pouco mais de 40 milhões de brasileiros. E somos maltratados por uma classe que só quer bem próprio, benefício próprio. Por isso a intimidade com Deus é importante. Para saber escolher o seu político. Para saber escolher. Eu não quero saber de política, irmão. Crente tem a obrigação de saber de política. Crente tem a obrigação não só de saber, mas de compreender, de formar a sua opinião e formar a opinião dos outros. A Bíblia nos diz que o povo se alegra quando o justo governa, e você vai abrir mão, isentão. O propósito da nossa aula não é falar sobre política, mas hoje nós estamos vivendo nesse contexto de pandemia e de crise. Se nós estivéssemos com um congresso fortalecido, as igrejas seriam mais respeitadas. É engraçado falar, a igreja tem que manter o distanciamento social. Não é? Não estamos escutando isso? 2 cultos por semana, horário reduzido. Vai no eixo, Metrobus. 200 pessoas no ônibus. Começou com 50. A fila da caixa. Milhares, pagavam. Por quê? Porque nós somos um povo submisso. Há 2 meses atrás, aqui nós temos 4 poltronas, né? Então, senta um aqui e o outro lá, né? Uma pastora fomos numa clínica aqui, lá estava sendo respeitado que só uma poltrona. Distanciamento, porque
simplesmente a ação disso. O que eu quero dizer para os irmãos é, irmãos, a gente precisa abrir o olho. Dizer assim, não, nós somos perseguidos sim. A questão é que nós nos comportamos como se isso não fosse perseguição. É como se Zorobabel e os líderes ficassem assim, não, tudo bem, pode vir aqui matar meus filhos, levar minhas filhas para serem violentadas na sua terra, faz do jeito que você quiser, para mim tá bom, me deixa viver. É assim. Atacados e atacados, a gente precisa ter o olhar aberto. Esse exemplo da ocupação é muito pequeno, mas é só para os irmãos entenderem. Nós temos um sistema de transporte coletivo tão absurdo, mas o problema da contaminação é na igreja. O problema é ter alguém que vai falar a verdade, porque a verdade maldita, e aí que abram, a verdade mal falada, ela está errada, tem que ser politicamente correta. Isso é perseguição. É trazer para os tempos de hoje uma perseguição. Então tá, somos perseguidos? Como vamos vencer? Intimidade com Deus. Glória. Irmão, acho que isso é fanatismo. Você está colocando Deus em tudo? Sim, Deus é tudo, porque Ele criou tudo. Não me importa o mundo, me importa Deus. E se eu tenho Deus, se você tem Deus, nós seremos vitoriosos em Cristo. Glória a Deus. Os judeus deveriam ter ido ao rei, olha só, como se explica a falta de resistência? De novo, os samaritanos que foram levados para a terra de Judá, escreveram a carta, né, fazendo a jogada política da época. Os judeus deviam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. Ciro conquistou Babilônia, Medo e Persa. Então, Babilônia, Medo e Persa estavam sob Ciro, que decretou reis ou vice-reis, ou, vamos dizer, a palavra não é essa, mas governadores, autoridades sobre a Pérsia, sobre a Média, sobre a Babilônia. Nós tínhamos Artaxerxes em Suzã, nós tínhamos Ciro, nós tínhamos Dário. O que é isso? É dizer assim, o vice-rei, vou colocar nessa ordem para os irmãos entenderem de hierarquia. O título era o mesmo, tá? Mas para os irmãos entenderem era assim, o vice-rei não pode sobrepor a ordem do rei, mas ele fez. Os irmãos têm visto isso por aqui esses dias? E sabe o que é pior? Que naquela época, os judeus deveriam ter pego o decreto de Ciro, ido ou até Artaxerxes, a Suzã, ou até Ciro, e falado, olha aqui, nós estamos legais. Já que eles não estavam fazendo pela espiritualidade, eles deviam ter feito pela legalidade. Pode falar. Eu quero ler aqui o versículo de Romanos, capítulo 8, verso 2, que fala assim, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que faltou aos judeus. Então eles se conformaram com aquilo, não lutaram. Repito, a gente tem visto isso nos dias de hoje. Isso para os irmãos entenderem que o combate, as dificuldades, de tempo em tempo eles vêm. Não vai acabar. Até que nós possamos ser assuntos ao céu em Cristo, nós vamos viver isso. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus dos céus através do rei Ciro, o maior autoridade da época, que assinara o decreto da construção. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Toda a história dos judeus é rica em exemplos de como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. Lembra do rei Ezequias? Ezequias havia feito o que humanamente era possível. Havia construído o muro, o palácio, fortificado a cidade, feito um aqueduto para levar água no tempo do sítio. Ele é afrontado, o exército chega, sitia a cidade, afronta.
E ele fala para o povo, vamos recorrer a Deus, manda chamar o profeta. O profeta fala com Deus, Deus dá a ordem, o exército inimigo é disperso, aniquilado. Isso é um exemplo. Quantos outros? Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando nós estamos com Deus, de novo, quando nós estamos com Deus, nós somos fortalecidos porque Deus não perde. A nossa rocha é Deus. Isso aí, irmão, foi um erro dos nossos ancestrais da Assembleia de Deus, por eles pensar que era uma minoria, mas tinha o Todo-Poderoso que eles poder mudar a situação. Eu vou usar um exemplo da inteligência pelo lado errado. Nós tínhamos ou vivemos entre os anos 50 e até 90, até 2000, um grande controle da Europa na África, Oriente Médio, tudo aquilo ali. E os muçulmanos foram por diversas vezes atacados e são resilientes. Hoje, eu não vou dizer todo, mas boa parte da Europa é dominada pelos muçulmanos. A Alemanha é muçulmana. A França é irreversível. Em 2050 não haverá mais... a projeção é que até 2050 não se tenha mais o sangue, não vou dizer puro, mas exclusivo do povo francês. Por quê? E aí, quando nós olhamos em 80, 90, os muçulmanos também eram minoria. Haviam sido devastados, destruídos. Mas o que eles fizeram? Eles não se calaram. Foram considerados extremistas. Estão errados. Porque estão matando, estão fazendo coisa errada. Não entro nesse mérito. Mas o que eu estou dizendo é da inteligência que eles tiveram de se postar e todo dia mandar um representante. Todo dia fazer isso, todo dia fazer aquilo. Não se calaram. Se o cristão fosse tão persistente quanto muitas pessoas do mundo lá fora, nós estaremos muito mais fortificados. Né? Hoje nós temos Alemanha, nós temos Bélgica, nós temos França, nós temos vários países da Europa. A maioria da população é de imigrantes. E aí? A cultura deles já é igual à cultura de Judá. Quando o povo retornou para Judá, não foi a cultura do hebreu, não foi a cultura que Davi, que Salomão, deixada por Moisés, não. Eles agora dividiam a terra. Moças, mesmo muitos daqueles que eram, vamos dizer assim, os crentes fiéis não se misturavam, mas os crentes que eram mornos, como tem hoje, iam buscar no mundo. Entender isso, meus irmãos, é para a gente saber o seguinte: como foi naquela época, como foi na época de Moisés, como foram em tantas outras épocas, as dificuldades vão vir. Irmão, a gente tem que sair por aí fazendo tudo na doida. Não. Nós devemos ter fé, não ser omissos. Nós devemos ter fé, não ser loucos, nécios, não. Agora, eu posso ir para a igreja, usando a máscara, tomando cuidados. Pessoas que estão no grupo de risco, resguarda. Sou contra esse auxílio emergencial. Como assim você é? Eu sou contra. Pegou tudo que se havia economizado com uma série de reformas. Eu, por exemplo, esse ano completo 19 anos de contribuição para o INSS. Tem 19 anos que eu pago o INSS. Eu me aposentaria com 52, 53. Vou me aposentar com 65. Continuar pagando benefícios de uma casta que se criou, a casta do servidor público, que chega a ser imoral em alguns casos. Tudo bem. Não me viram nem falar nada naquela época. Pegamos esse auxílio emergencial, fecha tudo e dá dinheiro para o povo ficar caladinho. Enquanto poderíamos ter concentrado a quarentena ou guardar em casa aqueles que têm problemas críticos. Seria uma conta bem menor. Até porque, como qualquer vírus, ele vai alcançar. Estou dizendo, não é? E às vezes as pessoas dizem, mas você é bolsonarista. Os princípios, tem coisa que ele fala que eu gosto. Não é porque eu gosto, é porque eu vejo que está certo. Mas o ponto é, eu tenho que fazer conta. Então, destruímos as finanças do país para um cenário que não vai acabar tão cedo. E aí?
Ontem à noite, a minha esposa falou assim, amor, vamos dar uma volta, trancar dentro de casa. Eu falei assim, não. Eu falei, vamos, né? Não sei o que. Eu falei, não, porque você saiu 5 vezes. A minha esposa saiu 5 vezes de casa essa semana. E eu trancado, dia e noite, dentro de casa. Tá bom. Saímos, demos uma volta. A gente passou na frente de 2 bares. Um ali, eu acho que na Manuel Monteiro. Bar não sei o nome daquele. É tipo um. Outro ali perto da rodoviária. Tinha uns 60 pessoas, tudo sem máscara, sentado, tomando cerveja. Cadê a fiscalização lá? Não! Nego no colo um do outro. Fiscalização lá? Não. Por quê? A pessoa já vai, peraí, tem trem errado. Então, se está errado, eu também vou esculachar. É isso que os caras pensam. Por isso que nós, como crentes, precisamos fazer a nossa parte e influenciar, porque é certo. Que aquilo que é de Deus não engana. Aquilo que é do mundo, engana. Crise, meus irmãos, vai ter sempre. Não estou dizendo que a gente sair por aqui doido. Não, irmã Graça está no grupo de risco. Preserva, cuida. Os outros vão seguir, vamos adorar, vamos para a escola, vamos para a igreja, vamos para a aula, vamos trabalhar. Mantenha-se o distanciamento. Se é o distanciamento que se precisa, mantenha. É máscara? Vamos manter a máscara. Álcool em gel, cuidados. Vamos manter? Vamos. Agora a gente precisa ter a postura contínua. O que mais para frente a gente vai ver agora, que estamos chegando no final, é que quando eles lançaram o pé, a obra aconteceu. Olha só. Todavia, toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. Eu citei o exemplo de Ezequias. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava neste negócio. Vejamos alguns exemplos da história dos judeus, quando foram ajudados pelo Senhor. Nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercado pelo exército da Assíria, que ameaçava fazer com Judá o que havia feito com Israel e levá-los ao cativeiro. Nesta hora de perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido, pois o anjo feriu o arraial dos assírios. O que era o arraial? O acampamento deles, destruindo 185.000 soldados. Um anjo. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao nosso derredor. Estão ao nosso redor para nos proteger. E o inimigo ao nosso derredor. Um anjo. Estou fazendo comparações generalizadas ou absolutistas, não, mas é para os irmãos entenderem que quando nós estamos com Deus, nós somos mais fortes. Nos dias do rei Josafá, ameaçados pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedirem socorro ao Senhor. Ver o texto em 2 Crônicas. Deus guerreou por eles e, sem terem de lutar, os inimigos foram desbaratados. E muitos exemplos de ajuda de Deus no passado deveriam ter inspirado os líderes do povo à resistência à maldade dos inimigos dos judeus. Tem, inclusive, aquela passagem que o inimigo, o exército estava a guerrear e eles mandaram os leprosos marchando. Acho que era 10, não lembro se era 10 ou 12. 10 leprosos. O inimigo, ao ouvir a marcha dos 10, achou que era um exército. Deus. O motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Eles seguiam a lei e não o amor em Cristo. Zorobabel, o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado na sua própria força. Quando as suas forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Josué, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, estava com as suas vestes manchadas. Lembra do pecado? As feridas, as chagas, a sujeira que o pecado vai deixando na gente. Na hora que você vai executar alguma coisa para Deus, o inimigo levanta a mão e diz: você não pode. Quem é você? Quem você pensa que é? Você está sujo? Como que você vai falar de limpeza se você está sujo? Como que você vai falar de purificação se você não é puro? Como que você vai falar de Deus se você não é puro? É assim.
Este fato tirou dele toda a autoridade espiritual. Diante do problema causado pelos inimigos, ele não tinha fé para buscar a ajuda de Deus, do Todo-Poderoso, uma vez que o ministério da fé é guardado em uma pura consciência. Só 4 para a gente finalizar. A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. A tristeza dos judeus, o povo em geral, tinha desde o início da construção acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o Deus dos céus estava do lado dos judeus, ajudando-os. E agora? Onde estava o seu Deus? Aqui, nós estamos fazendo muitos parênteses hoje, mas olha só. É ótimo. Adoro aprender. E agora? Onde está o seu Deus? A pergunta não é essa. O mundo te faz essa pergunta tentando te enganar. Onde está o seu Deus? A sua mãe está no hospital? O seu pai está enfermo? O seu filho morreu? Seu amigo pegou Covid. Seu amigo pegou Covid? A sua esposa te deixou? Você perdeu o emprego? Onde está o seu Deus? Essa não é a pergunta. Aí o crente tem que responder para ele dizendo assim: o meu Deus está no céu e eu estou em busca dele. Glória a Deus. Eu vou para ele. Aleluia. Aí sim, não importa se a pergunta está errada ou debochada, mas aí nós damos a resposta com a autoridade de Deus. O meu Deus reina e vive para sempre e eu vou para ele em glória em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A alegria dos samaritanos, os inimigos dos judeus regozijaram-se grandemente. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia e competente ação. Porém o gozo dos ímpios é de pouca duração. Salmos nos diz: não se assente à mesa dos escarnecedores, porque Deus não folga com a imoralidade. Deus não folga, Deus não gosta, Deus não se senta, Deus não se deixa compadecer do que é mal. Mas antes ele tem gozo, folga, alegria com a justiça. E virá o dia em que todos serão julgados. Todos. O gozo dos filisteus que haviam prendido Sansão terminou em tragédia. A alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para trair Jesus foi de curta duração. Com a ressurreição de Jesus, seus problemas se agravaram. O desânimo dos judeus, os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo, sentiram-se humilhados e tristes, mas passado algum tempo, acomodaram-se com a situação e não lutaram pela construção do templo. Deixaram dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo. É um clamor em nome de Jesus. Alguns conformaram-se pensando que ainda não era a vontade de Deus de construir o templo. Ainda não era o templo que Deus queria. Outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas. Outros chegaram a faltar com as suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo a solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser escrito. Na próxima lição, meus irmãos, nós vamos ver a reconstrução. Zorobabel retorna à reconstrução. Assim como nos dias de hoje, a gente precisa entender que as dificuldades existem, mas não podem parar o crente. Não podemos parar. Antes precisamos marchar em direção ao céu, influenciando, iluminando essa terra. Né? Deus abençoe. Se alguém tiver dúvidas, ou o irmão quiser fazer algum comentário. Agradeço a oportunidade.
Glória a Deus. Amém, amados? Que lição, hein? Leitura maravilhosa, uma lição abençoada, né? Aprendemos muito nessa manhã. Queremos louvar a Deus pela vida do irmão Israel. Ali, não, irmão Israel. Deus abençoe pela presença. Nós estávamos com saudade do irmão, né? Amém? Amados irmãos, que vamos dizer assim, um exemplo para nós, né? A Igreja do Senhor nos dias atuais. Nós podemos ver aqui, como o irmão Edson ensinou, eu falando aqui, eu me lembrando que Deus sempre fala com o seu povo através de parábolas, né? Na época do profeta Jeremias, em que Israel estava, não queria entrar pelos canais, né? Deus falava, usava o profeta, e Israel pensava que Jeremias estava afrontando as lideranças, né? As lideranças não aceitavam aquilo que vinha de Deus. Então, Deus manda Jeremias, vai lá na casa dos recabitas e manda eles tomar vinho, né? Porque Recabe, o pai de Jonadab, deu uma ordem para eles que ninguém da família tomasse vinho, né? E era uma tradição, o povo de Israel tomava suco da uva, né? E a palavra diz que Jeremias chamou os recabitas todinho na praça e pôs uma mesa bem grande, pôs vinho e disse: recabitas, bebam vinho. E um deles levantou e disse: não, nossos pais nos ensinaram que nós não bebêssemos vinho. Aí, o que Jeremias faz? Uma parábola em cima daquilo, né? Pois vocês estão obedecendo a voz de homem, ouvindo a voz do homem, que deu a ordem, e não a de Deus, né? Isso, irmão, uma lição como essa é muito esclarecedora em termos de autoridades, né? Porque às vezes muitas das pessoas falam: mas nós oramos por todas as autoridades. E agora, por que as que estão lá nós não podemos orar, né? E as pessoas às vezes generalizam as coisas. Não é assim,